Bom dia, bom dia, bom dia. Vou fixar aqui o nosso comentário, o tema da nossa live de hoje maravilhosa, dando início aí às lives dos encontros Direito e Arte. Deixa eu botar aqui Direito e Arte. Acho que foi. Vamos ver? Ah, maravilha. Bom dia a todos. No dia 10 de dezembro de 1920, nascia na Ucrânia aquela que deixou pra gente um grande legado. Ela nasceu chamando-se Chaya Pinkasnova Lispector. Depois, ela assumiu o nome de Clarice Lispector. E essa grande poetisa, autora de romances, de contos, de ensaios, tem sido considerada uma das maiores escritoras brasileiras, porque ela se naturalizou brasileira, e ela completaria 100 anos de existência agora no dia 10 de dezembro de 2020. E para comemorar seu centenário, eu, Benizete Ramos, que gosto das artes, né, da poesia, das artes plásticas, através do nosso curso, BRM Curso, lançamos esse projeto Direito e Arte. O que consiste esse projeto? Convidar pessoas que são ligadas, que fazem alguma arte, que cantam, tocam, pintam, escrevem romance, para bater esse papo aqui. Estamos começando hoje com a querida Marlene Gouveia, que já está aqui, e eu vou chamá-la para entrar com a gente aqui. Atrás aqui vocês vão ver que eu tenho uma tela que eu acabei de fazer recentemente, fiz agora no mês passado. São as minhas Fridas Kahlo aqui, ó. E aqui eu tenho flores para Marlene. Ah, obrigada. Flores Bom dia, para Benizete. Marlene aqui, que eu não posso botar na minha frente. Mas, Marlene, receba essas flores, como feita por mim, claro, né? Naturais aqui, Ai, como agradecimento por você ter aceito. ai, fico lisonjeada pelo convite. Agradeço muito por você ter me convidado por estar nessas lives, né? Sobre Pois arte. é, a Marlene está começando hoje a live. Nós vamos ter César Brito, presidente do Conselho Federal, que é poeta, tem inúmeros livros. Vamos ter a professora, autora também de muitas obras jurídicas, professora Elia Azan, de Minas, de Belo Horizonte, que vai vir agora também em dezembro. Ela pinta magnificamente. Vamos ter um juiz do trabalho, que escreve samba, ele é autor, compositor, ritmista, faz muito samba, inclusive faz escola de samba. E vamos ter também professores que também pintam arte sacra. Estamos só começando, abrindo aí com a querida Marlene. Marlene é de Búzios. Marlene, o Brasil inteiro vai, se não vai assistir agora, vai assistir depois, isso não importa. O Uhum. que importa é que a gente possa transmitir através da arte, através da energia da arte, essa vibração boa, essa vibração positiva, essas possibilidades da gente ultrapassar por esse período tão difícil aí, com um pouquinho mais de serenidade, de equilíbrio. E nada melhor do que o centenário de Clarice Lispector, reunindo aqueles que são do ramo do direito para a gente bater esse papo. A Marlene é advogada, Sim. buziana, vamos saber isso, e é artista plástica também, né?
Sim, Eu, sim. Benizete, também sou advogada, sou professora, sou artista plástica, gosto de poesia, escrevo um pouquinho, recito a de outros, porque eu acho que as minhas não têm tanto brilho aí, ou talvez não tenha nenhum. E assim a gente vai fazendo essa troca. Eu vou começar perguntando, Marlene, o que te encanta mais, o direito ou a arte? Primeira pergunta maldosa. Tem dias que você quer chutar o balde do direito e ficar só na arte? É uma pergunta bem capciosa, porque a arte eu acho que sempre foi parte da minha vida, né? Desde criança eu sempre tive interesse tanto por desenho, por pinturas, por várias espécies de arte. E o direito surgiu, né? Enquanto eu estava no ensino médio, decidindo a vida, a carreira, o direito ele surgiu como uma oportunidade mais concreta. E eu fui me apaixonando ao longo do tempo, enquanto a arte já era um amor antigo, vamos dizer assim. Então, como a arte sempre foi parte da minha vida, eu acho que ela me apaixona mais. Enquanto o direito foi uma coisa que conseguiu me conquistar ao longo do tempo, por conta das relações humanas, mas um acaba complementando o outro. Porque você pode ver no direito muito da arte, muito do substrato do que é feito a arte, né? Então, e realmente, às vezes dá vontade de chutar o balde do direito, a gente fica um pouco desanimado com algumas coisas, né? Aquela velha frase de vou parar com isso, vou vender minha arte na praia, aquele meme. Mas aí a gente acaba usando a arte como um refúgio, como um hobby para, às vezes, essas intempéries do direito. Qual é o seu ramo do direito? E se você está efetivamente advogando intensamente? Na verdade, eu não escolhi um ramo para me especializar, porque o meu foco é concurso, principalmente para o Ministério Público, né? Então eu acabo focando. Eu estou advogando, mas fazendo um pouco de um clínico geral, principalmente na área de família, que eu gosto bastante, civil, assim, e trabalhista, em conjunto com a Daniele, né, a doutora Daniele, faço algumas parcerias fazendo o cálculo trabalhista para ela. É uma coisa que eu me Daniela é interesso uma outra. porque. Daniele é uma Daniela, querida. Daniela, né? isso. Querida, Em- querida também. Fizemos uma live. Sim, sim, muito interessante. É. Então eu acabo ficando por aí, continuo os estudos para o Ministério Público, que foi um órgão que me trouxe a me apaixonar mais pelo direito, né? Com as funções institucionais, e na época que eu fiz o estágio foi uma coisa que me trouxe mais para a vontade de participar e de realmente efetivamente viver o direito. A arte está entrando pessoas aí, está entrando a Adriana, Beatriz, uma opção de gente aí. Beatriz, olha, fala para o Gabriel que eu gostaria de depois, fora desse projeto, fazer uma arte com ele. Ele é teatrólogo Uhum. e é muito interessante. Eu ainda não achei ninguém do direito que faça teatro. Estou precisando ainda para complementar esse nosso círculo. Marlene, a arte, ela sempre encanta ou tem algum momento da vida que ela desencanta, como a gente se desencanta às vezes com uma sentença, com um cliente, com o próprio justiça, com o próprio direito. O que você acha? Eu acho que existem momentos que a arte ela não serve só para encantar. Ela serve também como um modo de expressão que nem sempre é agradável, né? Ela pode expressar muitas coisas da realidade Expressa a que, alma. Você acha que ela expressa o que a gente efetivamente está sentindo? com certeza, seja diretamente ou indiretamente. Pois é, eu não sei por quê, e aí eu vou falar um pouco também, eu estou fazendo essa pergunta, mas eu acho que esse bate-papo, ele é assim, bem uma cartaz, ele é bem eu me ver em você, você se vê em mim. E aí eu preciso contar uma coisa, desde que entrou a pandemia em março, eu gosto muito de pintar casarios,
eu pinto muito salinas, locais que eu visito, fotografo e vou fazer, no momento que eu me inspiro. Desde que entrou a Uhum. pandemia, eu tenho pintado muita Frida Kahlo. Essa aqui é uma tela de 80 por 80, onde todas são Fridas na pandemia. Mas eu tenho outras aqui atrás, várias, e tem uma outra que eu fiz em forma de mandala. Aí eu estou me perguntando a você, será que porque na pandemia eu estou só pintando Frida Kahlo, sempre sem rosto, porque eu acho que todas nós podemos ser a Frida, né? E, aliás, eu não gosto de Sim. expressão, não sei fazer. É, e aí, será que a gente pode falar que a nossa arte ela é uma expressão de nossa alma, das nossas alegrias, angústias, dores? Eu entendo que sim. Eu acho que a arte ela faz muito de levar do que está dentro da gente, muitas vezes incompreendido, para a tela, né? De tirar angústias, de trazer coisas que a gente nem muitas vezes não está trazendo para o consciente. Essa questão da Frida é bem interessante, porque eu comecei a ler a biografia dela recentemente, né? E é Adoro. uma história muito sofrida. Então, faz até sentido, né, você começar a pintar mais Fridas nesse período de pandemia, porque a Frida levou para a arte todo o sofrimento que ela teve na vida, desde o nascimento, né, com a polio, o acidente, dela ficar encamada, os abortos. Ela traz muito dessa coisa crua para as telas. Ela, As traições do marido, sim, em um momento da vida dela, ela se descobre como bissexual, ou por carência, ou por acaso, ou por envolvimento. A Frida, e uma coisa interessante na Frida, aí eu já estou falando da minha arte na pandemia, é que a Frida, ela, apesar de toda dor, no momento em que ela fica meses, quase anos na cama, em razão do acidente, tudo dela é muito colorido. sim. Claro que tem uma influência do próprio país dela, do México, né? Mas Uhum. ela não consegue, apesar de toda a dor que é a vida dela, ela não pinta em preto e branco. Ela não é em preto e branco. Ela sempre está muito colorida. É verdade. Ela Será que a conseguiu gente acha ultrapassar, essas né? cores? Será que a gente acha essas cores no direito? O direito é mais colorido, é mais preto e branco. Ah, o direito é completamente colorido, né? Quem vê em preto e branco tá errado. Porque o direito, com todas essas facetas, ele é muito mais do que uma letra de lei, ele é muito mais do que uma leitura doutrinária. O direito é uma repercussão do que é o ser humano, né? Das relações humanas. É por isso que ele tá aí. Então, ele tem que transmitir todas as cores, seja numa lei ou seja na aplicação, que nós, seres humanos, transmitimos para o mundo. Então, eu entendo que o direito ele é colorido, ele não tem como ser preto e branco, né? No máximo um cinza, porque não tem como ser só o preto no branco. É muito interessante isso, né? O direito também, eu faço direito de trabalho, né? Não é novidade para ninguém. Há 30 anos eu faço o direito do trabalho, que na minha ótica ele é um direito social por excelência. Ele é o direito que vai e que efetivamente ele vai no âmago ali do conflito social nas relações de capital e trabalho. Ele não fica na superfície. Ele vai no âmbito das relações capital e trabalho. E esse direito, ele nem sempre ele é contemplado pela legislação. A legislação, ela nem sempre ela vai chegar aí nesse âmago do direito. Aliás, ela, na grande maioria, ela vai chegar muito depois de que a sociedade estabelece conflitos, né? Porque os fatos sociais vêm primeiro e depois vem a legislação. Mas é claro, e outro dia me perguntaram, você não se cansou ainda nem de ensinar o direito do trabalho? Você não se cansou ainda de advogar nessa área tantas décadas, são 3 décadas já? E eu sempre respondo, não, eu não me cansei, porque cada vez que eu entro, eu tenho novidade, eu preciso aprender mais,
eu sempre tenho uma vontade de aprender mais aquilo. Agora mesmo eu estou gravando um curso sobre, para esse nosso curso, BRM Curso Jurídico, um curso totalmente gratuito sobre os desafios da justa causa profissional. Uhum. Eu ensino justa causa há quase 20 anos, há mais do que isso, fora, inclusive, da graduação. Faço essa temática há 30 anos, fora o tempo de faculdade. E eu fui, né, reler, para pesquisar um pouquinho de jurisprudência, claro, para agregar algum valor. E eu fui perceber que, como tem coisa ali que há 10 anos a minha maturidade não percebia tanto. Hoje, a maturidade com conhecimento faz com que eu ingresse e mergulhe naquele conteúdo específico de um tipo da justa causa para dizer, caramba, como é mais do que eu achava que era. Ou como não é isso, ou como não é só aquilo. Então, você falou exatamente isso. O direito também não é preto e branco. O direito também ele é colorido como as minhas Fridas. Ah, porque cada momento dele, porque o momento dele tem a compreensão dele tem a ver com o seu momento de vida, com a sua soma de experiência, vai fazer com que você enxergue para além da letra fria da lei. Exatamente. Exatamente, é isso. A gente, além da nossa percepção, né, de cada vez que a gente amadurece, vai tendo outras percepções, eu vejo isso muito porque na faculdade eu falo, gente, como eu pensava, às vezes era uma coisa tão simplória, e hoje em dia, tendo mais contato, ainda que pouco, com o direito, mais na prática, principalmente depois que eu passei pelo estágio da defensoria, a gente começa a refletir de outros aspectos, né? Começa a ter um outro olhar. Mas não só isso, o direito, como regulamentador de relações humanas, ele acaba pegando, esse, como você falou, coisas muito mais profundas do que a letra fria de lei. Então, não basta um olhar preto e branco. É bem Não. interessante. Entrou aí uma advogada também, amiga, a doutora Débora Amaral, e eu e ela conversamos às vezes que a gente às vezes se cansa do direito. Não se cansa do direito, mas da forma da advocacia. Uma coisa é o direito, outra coisa é o dia a dia da advocacia. E Sim, como nós dizíamos, assim, eu em nenhum momento da minha arte, né? E eu cada vez mais eu estou me envolvendo com a arte, sem deixar de fazer muito direito, mas me envolvendo muito com a arte, porque a arte ela acaba se expressando, no meu caso, no que eu escrevo, nos meus artigos jurídicos, nos meus livros jurídicos, e ela acaba também se envolvendo, ampliando essa minha capacidade de compreensão do próprio direito e da própria lei. Então, doutora Débora, a gente dizia o seguinte: o, o que cansa não é o direito, porque o direito ele é uma arte, é uma ciência magnífica, e que a capacidade nossa, humana, de compreender, ela vai efetivamente se dilatar à medida que você compreende mais. Mas o que efetivamente cansa é o dia a dia. Porque quando eu sento na minha tela, vou mostrar para fazer as minhas Fridas com máscaras, essa é a minha última obra, para a live de hoje são essas Fridas, mas as próximas lives serão outras obras que eu vou mostrar. Eu não estou desgastada quando eu sento para expressar na tela o, algo de minha alma. Mas quando eu sento para fazer uma audiência, quando eu sento para fazer algo relacionado ao processo, às vezes eu estou irritada, às vezes eu estou enjoada. Por isso que eu acho que deve acontecer uma coisa com você. Você, quando você diz assim, quero sentar para pintar um quadro, tal dia, tal hora, isso acontece? não, na verdade, isso é até uma dificuldade minha. Eu vou fazendo de acordo com o que eu. Então, voltei. Então, é uma coisa que eu tenho até alguns quadros De acordo com
inacabados, assim, porque às vezes eu não tô com aquele feeling de chegar e sentar e pintar aquele quadro, sabe? Eu quero outra, a minha inspiração às vezes é outra. Começa um outro, e começa um outro, ou começa outra coisa. Não é uma coisa com data e hora marcada, não é uma coisa que eu possa exigir que, não, tal dia eu vou fazer tal quadro de tal forma. Se eu fizer isso, às vezes nem sai tão legal, sabe? Porque não expresso o que eu tô sentindo. Acaba virando uma obrigação. Na verdade, acho que foi até isso que me deixou de não procurar as artes plásticas como uma viabilidade profissional. Que eu tinha medo de transformar numa obrigação e parar de gostar, né? Além de outras questões, mas não tem como forçar essa inspiração, pelo menos para mim. Tem que fluir Não, para naturalmente. você, eu acho que para você e para algumas pessoas que eu converso, eu acho que é por aí. Já a advocacia, não o direito, a advocacia, eu tenho aquele prazo para cumprir. E Exatamente. quando eu tenho aquele prazo para cumprir, eu posso estar muito triste, eu posso estar febril, eu posso não estar me sentindo bem, eu posso querer olhar para o sol e dizer assim: queria agora estar caminhando, ou queria estar na praia, ou eu queria não fazer nada, mas eu não posso. Porque eu tenho que entrar nessa moldura absolutamente estreita para dar conta desse compromisso, desse comprometimento que a advocacia traz. Então, me parece, e aí a doutora Débora vai depois me responder aí, que fazer naquele momento, naquele dia, naquela hora, seja uma audiência, seja uma peça, seja um atendimento que o cliente às vezes nos irrita profundamente, com a insistência dele. E nós não podemos não fazer, porque eu não posso, quando eu começo a atender um cliente, e dizer assim: desculpa, eu não quero te atender. Porque quando eu estou com o pincel na mão, eu digo assim: não estou inspirada, não está saindo. Eu vou lá, boto meu pincel de molho lá no agente, lá, seja se você estiver usando óleo ou acrílico, boto lá de molho, não vou nem lavar. Nem lavar o pincel, eu estou a fim de fazer isso. Eu quero simplesmente deixar ele ali. Verdade. A divulgação é uma arte. Mas, e aí, o que talvez nos canse no dia a dia da advocacia é ter que, na hora que tem que ser feita. É claro que para quem está começando, que não é o meu caso da doutora Débora, mas é o caso da Beatriz que está aí, é o caso da Marlene, é o caso de outras pessoas que vão assistir, tudo é muita empolgação. Tudo é assim, não, eu quero aprender a atender, eu quero aprender a fazer uma audiência, e quanto mais melhor, estou começando a vida. Mas como a vida também ela é cíclica, a vida ela passa por fases, nós que já temos 3 décadas de advocacia, passamos por todas essas fases, vamos continuar passando. Mas uma coisa é o dia a dia da advocacia, outra coisa é a paixão pelo direito. Uma coisa é a paixão pela arte, fazer a arte, construir um poema, pintar uma tela, no nosso caso, pintar uma tela, escrever uma música, fazer uma peça de teatro. Outra coisa é eu ter que sentar ao cavalete na hora que está determinado a um mês, ou na hora que está determinado a uma semana, ou na hora que a minha agenda diz que eu tenho que sentar. Eu nem sempre estou inspirada para fazer uma Frida. Essa aqui, por exemplo, eu, no meio dessa eu fiz outra. E já aconteceu coisas muito interessantes dessa Frida. Eu comecei a fazer ela na Casa da Serra, porque eu achei que era lá que eu ia conseguir pintar legal essa Frida. Essa tela tem 80 por 80. Comecei a fazer lá. Aí não tive tempo, trouxe para cá, deixei no Cavalente. E eu levei, na verdade, 6 meses para concluir essa Frida. Porque a arte, como ela é uma expressão da alma, e algumas pessoas vivem da arte, e aí ela pode chegar num dado momento e se tornar pesada, né? Então, a arte e o direito, eu acho que eles se comunicam muito, qualquer expressão da arte. Arte e ciência, de um modo geral. A grande diferença talvez seja em que momento eu sou obrigado a fazer arte, em que momento eu tenho que exercer o direito. É verdade.
O... A arte, quando não é um meio de vida, quando não é uma profissão, acaba sendo levada desse jeito, né? A gente vai fazendo de acordo com a inspiração, às vezes não termina uma peça, faz uma. E o direito acaba se tornando essa, como você falou, esse cumprimento de prazos. Essa coisa que é muito mais, prende muito mais a gente. Ainda que você queira exercer o direito como o direito arte, como a Débora, né, que falou aqui, você acaba ficando restrito. Você pode ter esse conhecimento de, não, eu vou estudar, vou fazer, vou desenvolver todo um pensamento do direito como uma coisa mais ampla, mas do mesmo jeito você vai ter que cumprir aquele prazo. Se você não conseguir É. fazer isso naquele curto espaço de tempo ou naquela petição, naquele tempo, você não vai conseguir exercer todo o brilho que o direito pode dar pra gente, né? Enquanto a arte tem uma fluidez, né? Enquanto você não tomar ela como uma obrigação, ela tem uma fluidez. E essa é uma desculpa que eu uso para ter alguns quadros interminados, né? Mas tá aí, eu Você espero um daqui a dia pouco voltar. vai, você separou alguns aí para a gente ver se tem algum aí à mão? Eu tenho alguns aqui, que eu acho que dá para virar a câmera, eu consigo mostrar direitinho. Então vamos mostrar alguma coisa agora e depois mais um no final? Tá. Eu Vamos gosto, saber qual é o assim, estilo. Vamos saber qual é o estilo da Marlene? Eu olha, eu já nem tenho mostrei o muito meu. um estilo. Por exemplo, uma que eu fiz com aquarela foi esse daqui. Ele é uma mistura de direito e arte, né? Que eu fiz Ah, que maravilha! É o mais que um, está na balança aí. um coração e um cérebro. Um coração e um cérebro, olha que fantástico. Esse quadro é muito interessante. Ela fez uma aquarela na balança, um coração e um cérebro. Porque o direito, ele tem que ter cérebro, tem que ter coração. E a gente tem que saber sopesar isso aí, porque senão não dá muito certo. Adorei, adorei, adorei. Pronto. Aí eu tenho outros aqui, até um que me lembra um pouco essa questão das suas Fridas, porque ele é sem face. Mas foi feito num momento que eu estava expressando um pouco de um sofrimento, né? Que muitos brasileiros também expressaram. Deixa eu mostrar logo agora, que é mais fácil. Que eu chamo de Marielles, esse quadro. Ah, Marielle. Então, eu chamo de Marielles, porque Aham, eu fiz sem face, porque tem muitas pessoas que são Marielles. verdade. Guerreiras. Então, e que acabam sofrendo por questões que não deveriam. Oferecem não por uma causa, né? Sim, exatamente. Esse Marielle é óleo dela? É óleo em tela. Eu fazia muito óleo em tela, só que eu percebi que eu acabo postergando pela possibilidade do óleo, que fica mais tempo de você mexer. Então eu acabo ficando mais tempo sem finalizar. A Ai, aquarela eu acho mais rápida, mais fluida, assim. Então eu tenho usado mais para poder e ter trabalhos acrílico, você usa finalizados. acrílico também? Acrílico eu já usei mais. Eu já usei mais, mas eu acho que ele limita um pouco a gente, né? É uma tinta que eu acho que ele me limita um pouquinho. Eu não consigo mexer muito. Então, mas eu comecei com acrílico. A pintura eu comecei com acrílico, porque eu achava mais fácil de manusear. É, só que ela seca muito rápido, né? Então acaba sendo muito limitante. Nós vamos ter aqui também o César Brito, presidente do Conselho Federal, das figuras mais humanistas hoje da área do direito, e ele é poeta. Eu aqui em casa eu tenho uns 8 livros dele. Eu, inclusive, fiz a capa de um dos livros dele. Doutora Débora está te parabenizando Obrigada, aqui. doutora Débora. Eu fiz a capa de um dos livros dele. E vamos ter também uma outra artista plástica. O César é poeta, ele escreve poesia. E a Ellen, a Zan, que ela faz muito rosto. A live com ela vai ser muito interessante. Ela é uma personalidade, tanto nas artes quanto no direito. Ela tem muitas obras jurídicas e ela é uma pessoa assim, extremamente interessante e muito produtiva. Ela é muito Uhum. produtiva.
Eu não sou tão produtiva na arte, porque eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, né? Dentro da minha área, dentro da área do direito, dentro dos movimentos, eu faço muita coisa. Então, eu acabo não tendo tempo. Mas eu preciso ter sempre um cavalete com uma tela ali começada, iniciada. E sempre a minha maleta de tinta aqui ou na outro lugar que eu fico, na serra, pronta para o momento em que a inspiração chegar. Agora, e o que você está achando do direito, do exercício da advocacia nesses dias de pandemia? Eu não posso falar muito sobre o exercício na pandemia, porque eu limitei um pouco o quanto de advocacia eu vou fazer nesse período, porque eu estou me dedicando também aos estudos, né, para concurso. Mas eu achei muito interessante as audiências virtuais. Consegui implementar essa questão das audiências virtuais. Eu acho que mesmo após a pandemia, isso facilitaria muito em questões, por exemplo, consumeristas, né, juizado, mas eu não tenho atuado tanto para fazer um substrato do direito na pandemia, sabe? Mas esse eu achei interessante e. Eu participei de um evento nacional ontem, foi quinta e sexta, eu participei na abertura e falei, a minha fala foi exatamente uma parte do meu curso, que o meu curso, ele é um dos cursos no BRM, curso jurídico, é audiências, provas no processo de trabalho. Uhum, E um dos pontos que exatamente eu tratei foi da impossibilidade de fazer audiências de instrução por videoconferência, que é minha posição desde o início, em razão dos princípios que regem a prova, sobretudo o princípio da imediação, que é esse olhar, que é esse estar próximo das partes do juiz e dos advogados. Para além disso, o Código de Processo Civil SLT estabelece em dois momentos que, no depoimento pessoal, a parte que está depondo ela não pode consultar documentos, não pode consultar papel, uhum, não pode consultar anotações. E isso a gente não tem como controlar à distância. E também o outro dispositivo, que eu não sei se é o 385 do CPC, segundo o qual uma testemunha não pode assistir o depoimento do outro e ela não pode se comunicar com ninguém enquanto ela estiver depondo. Então, esses são dois fundamentos jurídicos, além do princípio da mediação, segundo o qual, entendo eu, que as audiências por videoconferência, aí falando um pouquinho do direito, nesse momento de pandemia, uhum, com as minhas cridas, que as audiências por videoconferência, notadamente as audiências de instrução e julgamento com provas orais, ela torna-se violadora de princípios e normas. E que, com isso, ela ocasiona uma insegurança jurídica muito grande. Eu tenho muito receio. Nós, no escritório, não estamos fazendo. E mais do que eu acho. E aí a gente volta à questão da arte. O momento, o sentir o momento, o perceber aquele momento ali o calor da audiência, é a mesma coisa da gente produzir uma arte. Se faz necessário a gente produzir, se faz necessário a gente se imiscuir, se envolver ali naquele momento de fazer qualquer expressão artística, precisa de ter inspiração. Eu acho que as audiências à distância, normalmente aquelas em que vão produzir a prova, ela tira esse calor, ela tira essa inspiração, ela tira essa tão necessária integração e interação entre juiz e parte, porque o juiz vai colher a informação, ele é o destinatário da prova. Então, fazendo aí uhum. um diálogo aí das fontes, esse diálogo das fontes entre o direito e a arte, eu penso que a ausência da imediação, do contato do olho no olho, ele faz toda uma diferença. Marlene, quando que a arte começou para você? Porque o direito eu sei.
Oi, é que você travou um pouquinho nesse último momento. Você podia repetir? Essa última partezinha. Quando que você começou a se envolver com a arte? Na verdade, eu acho que desde sempre, assim, desde que eu me entendo por gente, eu sempre desenhei, sempre busquei a arte, eu sempre quis, assim, apesar de na minha família, assim, meus pais não terem muito isso, né? Eles não têm tanto envolvimento assim com a arte. Mas é uma coisa que já veio de mim, assim, eles incentivaram e eu sempre quis, sempre mexi muito com tinta, sempre pesquisei muito, me inspirei em artistas, assim, eu sempre gostei muito de estudar arte, sabe? Antigamente eu gostava muito dos renascentistas, né? Daquela coisa do esfumato, daquela coisa mais perfeitinha. Aí eu achava que aquilo era arte. Então eu me esforçava para ser perfeccionista. Aí depois eu comecei a ver os surrealistas, comecei a ver outras coisas e comecei a entender que arte não é fazer um retrato, não é fazer uma coisa que é perfeita. Ela é uma expressão. Então eu comecei a abrir mão de algumas coisas, assim, porque eu deixava muito quadro inacabado porque eu achava que não era suficiente, né? Mas então a arte sempre foi parte da minha vida. Tanto com a pintura tanto quanto a escultura, por exemplo, que eu comecei a fazer mais recentemente, né? Eu tenho pouca Você coisa falou ainda. você falou uma coisa aí muito interessante. E aí eu vou te devolver a pergunta, porque é uma pergunta que eu quero refletir em mim. Você às Uhum. vezes não quer o seu estilo e tenta mudar o estilo, ou já tentou alguma vez mudar seu estilo? Na verdade, eu acho que eu mudo de estilo a cada tela, assim, porque eu não consigo vislumbrar. Eu acho que eu precisaria de uma pessoa de fora para ver um estilo. Na verdade, eu gosto muito de pintar rostos, né? É uma coisa que não apareceu aqui, eu tenho até duas telas aqui depois se precisar mostrar, mas eu gosto de expressões. Mas eu tinha esse preciosismo de querer fazer perfeição, né? Mas eu não tenho um estilo próprio, assim, tipo, eu gosto muito de cor, gosto também bastante de cor, mas eu não entendo que eu tenho um estilo, eu vou sempre mudando, eu vou fluindo, assim, de acordo com o que eu tô sentindo ou o que eu quero experimentar. Então é Olha, uma coisa meio fluida. eu pinto muito o estilo academicista, né? Muito Uhum, vejo aquilo que eu estou olhando, eu identifico o que é. Mas eu, em vários momentos, já falei, eu não gosto mais dessa forma. Eu queria fazer um estilo cubista, eu queria uhum. fazer um estilo Jardim de Monet, aquela, né? Sim, sim. Né? Mais fluido, mas eu não consigo. Acaba a minha obra sendo sempre muito bem delineada. Ah, sim, Eu sim. tenho fotos, eu tenho um quadro aqui que eu vou pegar daqui a pouco, que Uhum. quem olha diz assim, nossa, mas isso aqui é uma tela? Isso aqui é uma pintura? Ou isso aqui é uma foto? Não, é uma pintura de uma casa, de um casario, que é exatamente essa aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, ver se sai, dá para ver. Um pouquinho mais pra sua esquerda ou direita, não sei. Tá aparecendo metade do seu quadro. Por outro lado, Benizete. Aí, mais um pouquinho. Aí dá pra ver. Nossa, que legal. Pois é, isso Muito aqui bonito. é um casario de um sítio, né, que a gente tem na Serra Mar, e essa casa tem mais de 100 anos. Eu gosto muito desse quadro, sem dúvida nenhuma que eu gosto muito, mas ela representa exatamente como a casa é no dia que eu Uhum. pintei. Bom, vamos voltar aqui para as Fridas. Essas nossas lives de arte de direito, eu faço muita live, ela vai acabar sendo totalmente atípica, né? Porque em dado momento a inspiração bate e a gente quer mostrar. Mas aí é a minha pergunta. Eu, em alguns momentos, eu quis mudar meu estilo. Eu queria fazer um estilo mais cubismo, algo meio Jardim de Monet, aquelas imagens de pessoas que não identificam, que elas estão meio misturadas com a própria, com o próprio cenário, com o próprio local, né? Mas eu não consigo. As minhas Fridas, inclusive, elas são muito
bem delineada, elas só não têm rosto. Uhum. Eu fico às vezes me perguntando, será que essa coisa muito planejada, muito programada, muito definida, é um pouco reflexo de quem sou eu? Ah, sim, eu acho que a nossa arte também é um reflexo da nossa personalidade, do nosso. Peraí que estão me ligando aqui, só um minutinho. Do que a gente é. Então, acho que pessoas assim mais expansivas, mais imaginativas, assim, às vezes conseguem fazer um abstrato, fazer. Eu acho que a gente tem também essa questão do direito, de ser mais fora da caixinha, Contundente, mais dentro. é, Mais contundente, com é, mais forma, né? Com querer representar algo. Acho que a gente é, é uma coisa que, ainda que a gente tente representar uma coisa inconsciente, a gente coloca uma forma naquele inconsciente. Não é. adianta, a arte ela reflete o que a gente é. Então, eu também percebo um pouco disso. Eu já tentei fazer coisas mais abstratas, tal, mas sempre tem uma forma definida, né? Por exemplo, vou aproveitar e já vou mostrar aqui. Tem uma Nina Simone que eu fiz. Apesar de eu usar cores também, fazer coisas diferentes, eu acabo fazendo sempre uma forma. Essa foi uma Que Nina linda! Simone que eu pintei. E essa eu Quem é usei mais Simone? textura. É Nina Simone, a cantora. A Nina Simon. Ah, tá, tá, tá. Isso. E também Ah, tem é esse daqui, lindo, lindo. que foi, eu fiz Freud, porque é o Freud, né, o psicanalista, e o rapper Freud. Então eu fiz uma mistura de pessoas. Maravilhoso isso aí, fantástico. Essa aí é divina, fantástica, muito legal, muito show mesmo. Ai, que delícia. Ô, Marlene, quando você está numa fase mais triste, mais angustiada, você. Eu, quando estou numa fase mais triste, mais angustiada, eu escrevo mais. Escrevo até coisa mais relacionada à poesia mesmo. Aquilo brota, vem mais forte. Ou quando eu estou muito empolgada com algum momento da minha vida, uma coisa mais afetiva. Quando você está nessa fase mais, uma fase mais triste, todo mundo tem, né? A gente não vive só de Uhum. alegrias. Você pinta mais, você pinta melhor, você consegue pintar mais ou você tem bloqueio? Depende muito. Eu acho que se eu tiver bem triste, ou tiver angustiada com uma coisa muito forte, eu acabo pintando, mas sai uma coisa mais crua, assim, é que nem o que eu mostrei o quadro Marielles. Foi uma coisa que eu tava assim bem angustiada, sabe, vendo as notícias, ouvindo algumas coisas assim, e aquilo tava preso, sabe? E eu falei, peguei as tintas, e eu fui pintar. Era para ser um quadro de homenagem. Eu queria pintar um quadro com o rosto dela, uma coisa assim, mas aquilo tava doendo tanto, uma coisa assim tão me incomodando que eu comecei a pintar e passar as tintas assim e ficou aquilo, sabe? Mas aquilo saiu um pouco do meu peito. Mas às vezes eu tenho uns bloqueios assim, né? Alguns momentos eu, essa pandemia, por exemplo, eu mal consegui pintar. Eu fiz algumas coisas em aquarela, mas eu não estava conseguindo expressar. É tanta coisa que vai acontecendo que eu não estava nem conseguindo colocar em tela, sabe? É Olha, tanta ideia. é, eu também. Na verdade, a tela até saiu, sim. Saíram duas, se não me engano. Saiu uma ou duas. Mas pouco, né? Mas eu não produzo muito, não. Mas eu sou muito produtiva em termos de produzir artigos, textos, né? Artigos. Eu fiz. E eu gosto muito, às vezes, de mesclar um artigo científico com uma música, com uma poesia. Escrevi vários, publiquei vários, assim. Um deles foi na época da reforma trabalhista, né? Que logo que saiu, eu fiz vários, inclusive um deles com uma música do Eduardo Duzec, né? Que fala que o mundo acabou, aquela coisa toda, foi muito legal. E está acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo, sobretudo na perspectiva da questão política do país, não tanto da pandemia, que eu tenho tanta matéria, eu tenho tanta informação, que eu, às vezes, eu estou conseguindo, coisa que eu não sou, me perder para começar. Então, isso, esse momento Sim. da pandemia, na perspectiva da, da,
dos textos jurídicos, né? Nós estamos falando de direito, eu tenho tanta informação que eu não estou conseguindo, em dado momento, iniciar o texto. Porque eu sei que na hora que eu começar, eu vou. É igual pintar um quadro. Eu Sim. preciso abrir a mala, botar o cavalete ali. Às vezes eu levo 2, 3 dias no abrir a maleta, no pegar a minha paleta, no achar o lugar certo do cavalete e começar a riscar. Depois que eu risquei, eu primeiro risco, não sei se você Uhum. faz isso. Depois que eu risquei, esbocei, que eu boto o primeiro jato de tinta, eu avanço. Eu avanço bem. Claro que vai chegar num dado Uhum. momento que eu vou empacar, mas às vezes eu avanço bem, às vezes eu termino, às vezes não termino. Às vezes eu levo, como esse da Frida, eu levei 5 meses, 6 meses, sei lá, para terminar. Né? Mas a pandemia, esses momentos, como você disse, estão tão borbulhantes que eu, na perspectiva dos artigos científicos, eu estou com 3, assim, pensados, mas não consigo avançar. Que eu acho que está mexendo muito com a gente, né? Eu acho que existe o bloqueio por falta de inspiração, entre aspas. A gente fica assim, o que que eu faço? E esse é um momento por excesso, né? É tanta coisa sendo jogada pra gente, tanta informação. Esse 2020 passou tanta coisa acontecendo que a gente não sabe nem escolher o que tratar, ou sobre o que falar, ou o que digerir, né? Às vezes não vale nem a pena ficar ouvindo as notícias toda hora, porque é muita coisa sendo jogada assim na gente. Então a gente tem que, às vezes, parar e falar, não, calma, o que que eu vou fazer? O que eu vou pensar desse tanto de esse borbulhão de informações? Né? Então eu acho que é mais ou menos Eu isso. tenho, eu tenho ficado muito nesse mundo aqui meu, que é uma biblioteca de casa, né? Que eu acoplei com uma parte lá do ateliê. E aqui eu acabo me achando no meu mundo como se eu tivesse aqui, ao mesmo tempo, protegida das invasões do muito e, ao mesmo tempo, permitindo que brote todas as possibilidades na arte, na ciência relacionada ao direito. Bom, a gente está aí já com 50 minutos, a gente sabe que o Instagram, ele encerra, ele corta a Uhum. gente, e eu quero deixar esses minutos finais, primeiro para dizer para vocês que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir depois, e quem chegou agora, que essa é a primeira live comemorativa do centenário de Clarice Lispector, que eu falei um pouco sobre ela no início da live. E nessa perspectiva, nós vamos fazer uma série de lives. Vamos trazer poetas, vamos trazer ritmistas, vamos trazer sambistas, vamos trazer outros artistas plásticos, pessoas que escrevem livros jurídicos, pessoas que escrevem livros de poesia, todo dentro da perspectiva, pessoas relacionadas ao direito e arte. Então, nesse mês de dezembro, nós começamos agora com a Marlene, vai ser sábado, vai ser durante a semana, em média, vamos ter 2 por semana. Acompanhe no nosso Instagram do BRM Curso Jurídico. Não fiz no meu pessoal, porque a gente quer fazer essa mistura aí da ciência com a arte mesmo. E eu vou esperar. Dá licença um minutinho. Uhum. Vocês não ouviram, mas só eu ouvi minha campainha. E nessa perspectiva, a gente vai fazer essa série de lives. Quero convidar vocês para o nosso curso, www.brm Curso Jurídico, que é um curso super, agora numa plataforma virtual, e dizer para vocês que não deixem de assistir às nossas próximas lives. Tem coisas muito interessantes, a gente está falando da nossa alma, a gente está falando das nossas dificuldades, a gente está reunindo esse direito com a arte aí de uma forma super, super brilhante. E veja o que saiu da nossa conversa aí
com a Marlene. Saiu um papo maravilhoso e o objetivo é que isso possa, de alguma forma, também ecoar em vocês, ecoar naqueles que estão nos ouvindo, que possa, de alguma forma, valer. Eu saí correndo, vocês perceberam, dessa vez não foi proposital, mas eu já fiz isso de uma maneira proposital, porque realmente começaram a tocar insistentemente aqui a campainha, só eu ouvi, porque eu tirei o som para a gente não ter barulho. Então, eu peço desculpa por esse Uhum. incidente. E eu vou pedir para a Marlene fazer as suas considerações finais e eu vou encerrar com uma frase da Clarice Lispector. Bem, eu queria agradecer novamente a esse convite, né? Porque é muito bom falar sobre arte e misturar com o direito, trazer essas duas áreas, assim. E eu queria falar aí, principalmente para os advogados, para as pessoas que trabalham com o direito, que levem um pouco da arte para sua atuação. Porque apesar de o dia a dia trancar a gente nessa caixinha, às vezes a gente tem que fugir um pouquinho dela para poder deixar a atuação mais livre, a advocacia ficar mais colorida. Pegar as cores que já tem no direito e colorir o exercício da advocacia. Como a gente colore nossos quadros, né? Então, é uma coisa que eu estou tentando também fazer. Apesar de eu estar advogando um pouco menos, eu acho que é uma coisa importante para a gente trazer. E sempre tentar trazer um pouquinho da arte para amenizar todas essas coisas que acontecem no mundo. É É isso aí. isso. Então fica aí essa deliciosa conversa. Eu vou encerrar também agradecendo, claro, a Marlene pela disponibilidade, as flores dela estão aqui, por essa disponibilidade, por esse papo, por esse aprendizado, por a gente fazer essa cartaz aí através da arte do direito, né? Fazer esse ponto, esse contraponto. Convidar vocês para a próxima, que vai ser semana que vem, com o querido André. Ele é cantor, advogado do Rio e cantor. E eu vou encerrar com a seguinte frase de Clarice Lispector: um dia de cada vez, que é para não perder as boas surpresas da vida. Então fica aí, ó. Um beijo para todos vocês, Marlene, querida. Muitíssimo Um obrigada. beijo. Muitíssimo Agradeço. obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai ficar salvo. Vai ficar salvo aí para quem quiser ouvir depois.